Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Estamos aqui mais uma vez nesse belíssimo projeto, Fé Ilimitada, proclamando o que diz a palavra do Senhor, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Está conosco aqui nosso irmão Raniel. Amém. Glória a Deus. É sempre uma alegria estar aqui compondo esta mesa, né? E hoje com pessoas tão especiais, cheias de fé e de testemunhos. Amém. Nosso irmão Sebastião e a nossa irmã Angélica estarão compondo hoje esta mesa. E também ali pertinho da gente, né, o presbítero Givanildo Alves, servo de Deus, que vai estar orando por nós enquanto estivermos aqui, Felipe. Amém. Nosso irmão Sebastião Pereira, nossa irmã Angélica Paixão, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast também. Podem ficar à vontade. Amém. E eu queria começar logo assim, perguntando, irmão Sebastião, irmã Angélica, assim, como foi que começou a trajetória de fé no nosso meio, no meio evangélico, quando vocês aceitaram a Jesus? Irmão Sebastião. Iniciou por ele, né? Iniciou por ele, né? O com bom e com suave é Amém. que os irmãos vivam em união, né? Se é a coisa melhor, né? É verdade. Esse versículo eu trago ele, porque se não houver união, Não nada tem é, como, não. nada é feito, né? É verdade. Irmão, eu nasci em Mituaçu em 49. Paraíba. É Conde. Conde, no Conde. É. Sim, senhor. E ali eu me criei ali em Mituaçu. E até uns 13 anos, 14 anos, eu sentia vontade de, como eu já falei para o senhor, de aprender a louvar. Não era louvar naquele tempo, era cantar, né? Entendi. Músicas. E minha mãe cantava aquelas músicas antigas e tal, e me ensinava, me incentivava, mas não crente. E quando foi um certo tempo, a gente brincava, que nem as crianças brincavam muito de peão, de jogo, né? Isso. Negocinho e tal. E meu primo tinha uma irmã que era noiva de um camarada, e ele toda vez que ia pra lá, ele tinha um cavaquinho, ia tocando. Ele só sabia fazer dó maior e sol, e ele cantava todas as músicas, né? Aquilo ali. Então, depois de um tempo, esse instrumento, com o tempo, ele descentra, né? Entendi. Fica descentrado, aí não afina mais direito. Aí ele deu pros meninos, o menino trepou lá, no capote da casa assim, de pendurado. Olha por aí. Aí a gente brincava de bola, aquela coisa toda. A bola naquele tempo era o quê? Era um bocado de papel amarrado assim com Enrolado. cordão. E a gente ficava naquela brincadeira. Depois era o banho de rio e outras coisas. Aí eu pedi a meu primo, rapaz, me dá aquele cavaquinho, Sem saber tocar nada. sem saber tocar nada. Só a curiosidade. De curiosidade. É. Não, rapaz, aquilo ali foi a Arlindo que botou ali e eu... Mas, rapaz, aí eu ficava insistindo. Aí quando foi um dia, ele disse, tá, vou te dar isso logo pra tu deixar aí. De Aí aperrear. tirou o cavaquinho e me deu, corri pra casa, meu irmão. Olha aí. Com o cavaquinho, cheguei em casa, o cavaquinho não tinha corda. Eita. Mas eu gostava de pescar. Eu tinha umas varas de anzol com um nalho, né? Aí tirei o nalho e botei, porque a gente tinha uns primos que viviam no Rio de Janeiro e tinham chegado e eles tocavam, inclusive esse que foi o dono do Cavaco. instrumento. Um tocava bandolim, solava muito, chamavam ele até de doutor, entendeu? E aí eu fui para casa, tirei os nalhos, botei no cavaquinho, eu já tinha gravado até a afinação, Olha por aí. acompanhando eles, né? Na cabeça assim, gravei. Aí afinei o cavaquinho no nalho. E ele passava sempre lá em casa, que ia para um terreno dele, e via eu cantando, né? O cavaquinho, ele disse, rapaz, tu tem jeito pra coisa, vice. Nesses dias você tá tocando mais gente. Era uma bandinha, né? Deles. Sim. Tinha um Nels que tocava um violão, daqueles um banjo, aquele tenor, Sim. grandão. Isso. E outros tinham cavaquinho, e eu
apanhei esse. E os outros tocavam tambor e pandeiro. Eu sei que por ali eu fui. E muito curioso. Depois comecei solando e lá vai e tal. Aí quando foi um tempo, aí apareceu um pastor lá em Mituaçu chamado Manuel Pedro. Olha aí. Vocês devem ter conhecido. É. Aí um dos meus primos lá aceitou. Glória a Deus. Aceitou e tinha que vir de Mituaçu para Gramame. Uma média assim de 5 quilômetros. Vinha a pé, não tinha transporte, não tinha nada. Vinha para Gramame. Repare só. Sozinho. Tinha um casal lá que morava numa granja lá, que também era crente, e aí eles se encontravam, né, dando sítio para vir para Gramame. Sim. Quando foi um dia, aí esse aí era o pandeirista da turma, de lá, da brincadeira das meninas. Aí ele disse, mas rapaz, João, e era o goleiro do time do lugar. Eita, Jesus. Pegava uma bola, né? Aí ficou todo mundo. Aí ele não vai durar, nem. Ele não passa uma semana, ele não passa aquele negócio todo. E João segurou-se. Quando foi um dia, em Mituaçu tinha festa no mês de janeiro, de São Sebastião, procissão e outras coisas. Baile até amanhecer o dia. E eu sempre fazia parte daquelas coisas. Muito namorador também e tal. E Jesus de olho. Jesus observando. Dizendo, eu vou te pegar, né? Aí, quando foi um dia, eu estava esperando o texto terminar, depois da procissão, o texto terminar, para começar a festa. Aí João, o meu primo que tinha aceitado, chegou assim, eu estava na festa, ele passava lá e disse, vem cá, Sebastião, vamos lá em Gramame, mas eu? Disse, rapaz, o que é que eu ouvi lá? Ele disse, não, tu vai para lá, tu assiste o trabalho lá e depois a gente vem embora, tu fica aqui. Não vou passar aqui. Ele disse, eu vou também. Aí fui. Olha. Fui com ele para lá. Meu irmão, quando chegou lá, não suportei. Eita, palavra. Aí aceitei. Glória a Deus. Eu não tinha, a gente criado no mato nunca tinha nem visto uma palavra daquela, né? A pregação. Falar dos sofrimentos de Jesus, das coisas que é Deus, só Deus é quem faz por nós. Eu toda a vida fui um camarada sedento, que depois eu não podia ver assim uma folha de uma Bíblia assim num lixo, num canto que eu levava para casa. Achava que aquilo era um desperdício, né? Não se podia fazer aquilo com a palavra Isso aí de o Deus. senhor era um jovem. Era jovem, 15 anos. Entendi. E onde o senhor vivia ali era catolicismo? Como era a questão de... Catolicismo. Era, ali tinha comunhão, primeira comunhão, tinha aquele negócio, agora era de tempos em tempos. Agora, no mês de maio, tinha bem forte, a novena, era todo 30 dias de maio, né? Entendi. Era o mês de Maria que eles falam. A gente ia, outros não iam, não ligavam e tal, mas tinha umas senhoras velhas que eu digo assim que aquele povo são africanos que chegaram aqui naqueles tempos, né? Entendi. Que era quem conhecia os versos, era quem tirava as Ave Maria, Santa Maria, aquele negócio todo. E no final cantava um Senhor Deus, né? Para encerrar. E a gente ia. Então, dali, quando eu aceitei, eu já estava ligado em alguma coisa, né? Já eu tinha do Evangelho, mas achei que o roteiro era outro diferente. Aí Mané Pedro deu uns livrinhos pra gente. Olha aí. E ficou alimentando e tal. E aí por ali lá vai a gente. Quando eu aceitei em Gramame, cheguei em casa, aí comecei a ajeitar o instrumento e lá vai. Lá quando foi, no outro dia Mané Pedro chegou, nós vamos agora para Jacumã. Digo, bora. Botava a gente numa caminhoneta velha que ele tinha e se mandava para todo canto. Então, aí nós bateu Andresa, Jacumã, o seu Mago, por todo canto, mas Mané Pedro. Meu Deus. E culto certo na igreja. Evangelizando. Era. Agora, quando o senhor já estava aí saindo, pastor Manuel Pedro, o senhor já estava tocando? Tocava 3 posições somente. Mas fazia alguma coisa, né? É ruim você cantar sem instrumento, mas fazendo um barulho qualquer, a pessoa... Eu sei que eu fui nessa caminhada, meu irmão. E depois de muito tempo eu me namorei, me casei, aquele negócio todo, a namorada não queria de jeito nenhum aceitar Jesus, que não dava certo pra tal, tá certo. E lá vai, porque é coisa muito
É muita coisa, a gente não grava, eu já tô também já. Aí lá no Mituaçu a gente não se reunia mais, né? Entendi. Quando eu voltei, a minha volta da igreja, quando eu voltei, no dia que eu aceitei, quando eu passei lá, que era pra ficar, né? Que eu combinei com ele. Cadê ficar mais? Aí João disse, rapaz, agora você não pode ficar mais aí. Você aceitou Jesus, o negócio caminho é agora é outro. diferente. Eu disse, tá certo, vou passar direto. E quando se aproximemos, o pessoal viu, as mocidades me viram, Sebastião, Sebastião. Tal, que vieram pra perto de mim e disse, rapaz, agora eu sou crente. Eita, Jesus. Tu tá ficando... Eu digo, não, agora eu sou crente, agora o negócio é diferente, não é assim, não, eu já vi que não é assim, como a gente tá... Aí fui pra casa. Aí meu irmão, eu fiquei assim, eu digo, mas Jesus, logo no dia da festa. Aí dali, mulher, Pedro chegava. Eu tava construindo uma casinha de taipa, que meu pai tinha falecido, né? Meu pai tinha falecido e eu fiquei como... Eu era o mais velho, fiquei como dono da casa com uns 13 anos, 14. Tinha 2 irmãos, 3 irmãos. E eu tomei conta. Isso tudo é uma história grande. E depois que meu pai faleceu, fizemos o enterro tudo. No outro dia minha mãe sentou lá e disse, agora vamos conversar. Se vocês tomar conta da casa, eu não arrumo um cidadão para ficar aqui com vocês. Espancando vocês, certamente outra coisa, né? Dando... Aí eu disse, minha mãe, isso é a coisa melhor do mundo que a senhora está dizendo a mim. Eu ficarei por dono dessa casa até quando Deus quiser. E ali eu era o chefe da casa. É verdade. Tomava conta de tudo. Aí, meu irmão, é uma coisa incrível, como eu já disse aqui, não tinha onde se ganhar um tostão. Eita. Mas até um terreiro para valer, eu tava para varrer, eu tava ali dentro. Trabalhador. Tem um terreiro para valer? Tem, vou ganhar esse dinheiro. Era para cortar, era para carregar um negócio, era um pau, um negócio. Eu tava ali dentro. Nunca me... Foi preguiçoso, não. Não. E eu amava minha mãe, que só era pretinha. Minha mãe era pretinha. Meu pai branco. Olha aí. É uma coisa, parece que eu nasci meio colorido, né? Mas aí a coisa foi aquela benção do céu. E eu, quando foi com um tempo, eu disse, mamãe, a coisa tá feia, a gente não arruma dinheiro nem para fazer uma coisa. Eu tinha uma vontade de possuir uma casa coberta de telha, a casa da gente coberta de palha. E era feita de barro, né? Aí eu disse, mas nós vamos se agitar. Aí quando foi com um tempo, um tio meu que era funcionário federal, nesse tempo a faculdade era aqui no Jaguaribe. Sim. Era ali. Aí veio um direito, o governo deu um direito a um funcionário procurar uma viúva, uma irmã, para fazer um... Como é que se diz? Quando a gente tira dos filhos. Quando trabalha, tira, recebe dos filhos, para os filhos, como é? Como se fosse um benefício, É um né? benefício. Mas tem um nomezinho que diz. Aí eu sei para arrumar o benefício. Um auxílio. Não é outra coisa. Aí conseguiu para minha mãe. Aquilo ali já me ajudou muito, né? Me ajudou muito. Aí eu trabalhava, granjeava, vou aquele negócio, depois eu digo, sabe uma coisa, eu tenho que ir embora daqui. Aí eu tinha uma prima lá no sul, há muito tempo. No Rio de Janeiro. Aí ela, quando vinha para aqui no fim do ano, ela dizia, chamava minha mãe de Tiina. Minha mãe era Severina. Olha, quando o Sebastião ficar de maior, a senhora mande me dizer que eu vou mandar o dinheiro da passagem dele, para ele trabalhar. Aí quando foi um dia, irmão, naquela luta, vem para lá e para cá e tal, eu armava ratoeira, eu me tapava caranguejo, eu fazia tudo para não ver minha mãe passar fome, eu pescava camarão, no fim da semana eu botava o saco de camarão nas costas, vinha vender aqui na cidade, fazia minhas comprinhas e aquele negócio foi indo. Quando foi um dia, eu tinha saído para trabalhar, aí um tio que eu tinha lá no São Paulo, a esposa dele vinha passar o Natal aqui. Aí a minha prima mandou o dinheiro da passagem. Eita. Quando eu cheguei do trabalho, minha mãe disse, eita, agora
vai ser bom para tudo. Digo, o que foi, mãe? Ivonete mandou o dinheiro da passagem para ir pro sul. Aí chega, fica aí. Vou me afastar do povo agora. Eita. Aquilo foi uma coisa. Quando passou as festas, era no mês de dezembro já. Aí comprei uma passagem da Itapemirim e fui embora. Para São Bernardo do Campo. Ela estava morando em São Bernardo. Irmão, lá quando eu arrumei um emprego numa fábrica chamada Wilt, fábrica de vidro, de copo, de prato, desses negócios. O primeiro salário que eu recebi, mandei todo para minha mãe. Eita Deus. Todo. Comprei Ajuda. mais um rádio naquele tempo, era BC Canarinho. Sim, Comprei mais um rádio daquele, tá aqui, minha mãe, para a senhora ouvir, né? é verdade. O que a senhora quiser. Ela não era crente. Ela não era crente. Aí, fiquei lá, batalhando. Lá vai. Depois, mandei buscar um irmão. E aí, quando foi com o tempo, vieram um de lá passar Natal aqui. Aí, levou mais dois. Aí, comprei um barraco, mandei buscar todo mundo. Todo mundo aqui é melhor. Aí, foi todo mundo para lá. Minha irmã, a vida foi uma luta muito grande, sabe? Aí, Muito nesse trabalho. tempo, nesse período, eu esqueci o cavaquinho. Eu estava trabalhando lá e chegou um primo, o irmão da Ivonete, disse: eu estou trabalhando na Camargo Corrêa, lá em Angra do Rei. E lá tem serviço para você. É melhor do que você ficar na casa dos outros, porque na casa dos outros a gente sempre está abusando, né? É. E lá é peãozada, você aprende até a se movimentar. Aí eu fui. Comecei a trabalhar. Foi quando mandei buscar os irmãos, aí mandei buscar minha mãe, comprei um barraco. Aí veio tudo e ficamos lá. E a vida continuando. E eu, instrumento parado. Lá trabalhei, saí da Camargo Corrêa. Aí entrei na Scania, Sim. lá em São Bernardo do Ser Campo. motorista. Não, não tinha Peão. profissão nenhuma. Peão. Peão De mesmo. ajudante. Ajudando. Era ajudante de carpintaria. Lá, a carpintaria era fazer estrado, fazer... Sabe como é? Sim. Era o movimento da manutenção da Scania. Aí ali fui me dando com os camaradas no escritório. Os camaradas do escritório lá, negócio de modelista, não sei o que, tanta coisa. Cara formado, né, em desenhista. Aí quando descobriram que eu tocava cavaquinho, disse: você toca cavaquinho? Olha aí. Disse: rapaz, eu vou lá em casa tem um cavaquinho. Você deu o endereço. Quando chegamos lá, formemos uma roda de samba. Aí eu fui me esquecendo de Jesus, rapaz. Eita, Jesus. Aí ficou aquele negócio e tal. Mas nesse período eu já deixei a conversa para trás, eu já tinha me casado e tal. Aí quando foi um dia, minha mãe disse: rapaz, você está muito soltinho. Eita. Deixa o evangelho. Olha aí. Agora fica pulando de galho em galho aí e tal, sai de casa, não chega a hora que quer, aquele negócio todo. Aí eu disse: mãe, mas é assim mesmo. Quando foi um dia eu saí, irmão, a mulher grávida. Passei 3 dias num lugar chamado Itu, Meu Deus. em São Paulo. Itu é um lugar que tudo lá é grande, né? Sim. Lá em São Paulo. O pente de pentear o cabelo é desse tamanho assim. Tudo lá é exagerado. É. Aí passei 3 dias lá. Quando eu cheguei, a mulher estava doente, estava desidratada. Aí internou a mulher, aquele negócio todo. Aí minha mãe disse: não vai mais para canto nenhum, negócio de toque. Nós vamos para a igreja domingo. Olha aí. Aí a mulher mesmo pediu, que ela não aceitava, né? Tias. E que ela era... Minha mãe era tia dela. Disse: chama o Sebastião pra gente ir pra igreja, Deus que trabalhando. eu vou aceitar Tá vendo? também. Aí pronto. Foi fechado o negócio. Fiquei na igreja e daí um irmão que tinha lá me deu um cavaquinho. Eu nunca me lembro que eu comprei um cavaquinho, irmão. Lá em casa já teve bem uns 5. Agora mesmo tem 3. Só ganhando. Só que me Jesus manda. eu toco num canto assim, vou pra um culto, quando eu vejo, o irmão dizia: olha aqui pra você. Bandolim, banjo, já me deram. E eu na obra do Senhor, né? Mas você sabe, morando lá no sítio, a gente são um pouco apagado, não é muito apresentado, né? Porque é ali na igreja no sítio. O povo vai lá, mas volta, vai-se embora. Não vem para a central fazer uma apresentação, não vem aquele negócio. E eu sei que
Quando foi com o tempo, aí começou, agora depois desse convívio, Sim. foi que abriu-se a porta. Aí minha filha começou fazendo umas lives. E aí, eu vou deixar com ela a palavra. Sim. Porque eu já falei demais. Fica à vontade, você está distribuindo bem. Eita, que bênção. Irmã Angélica, que bênção, né? Ouvir Dom Sebastião, o início, não é, da carreira de vocês. A gente já esteve aqui com Fábio, Isso. né, e tem visto a mão de Deus sobre esta família. Amém. Deus está apresentando, não é, ao Brasil, ao mundo, onde a gente chega, até pessoas de fora nos falaram, de fora do país, sobre vocês, e a gente tem visto a mão de Deus. Não é? Amém. Mas tudo tem um início, sofrimento, de batalha, de fé, de guerra. Muito. Não é? Às vezes a igreja vê vocês hoje, essa coisa linda, filha, pai, mas certamente aí por trás tem guerras vencidas, verdade. batalhas, como o irmão Fábio mesmo contou tantas aqui, e a gente queria lhe ouvir, não é? Momentos de fé, como a senhora iniciou. Não é fácil para uma filha, é uma atitude, não é? A gente não encontra, irmãos cantando, mas filha e pai, normalmente a gente não vê tanto. É algo tão diferente. Né? E a gente queria lhe ouvir, os irmãos, saber de onde veio essa inspiração. Ainda posso dar uma? Sim, fica à vontade. Eu tocava. Fábio chegou e Fábio não tocava nada. E todo mundo na igreja. Lá em casa tem fotos deles desse tamanhinho até agora, presente. Sim. Toda a festa de igreja a gente tirava foto, toda a festa. Tem um álbum lá cheinho, tem muito foto deles crescendo no evangelho, né? Entendi. Aí eu ensinei a Fábio a fazer um tonzinho. Aí Fábio aprendeu, aí tinha um irmão que tinha um teclado na igreja, aí Fábio começou fazendo um tonzinho no teclado, o irmão era meio misterioso, aí eu disse, vou comprar para você, aí comprei um teclado. Aí daqui a pouco tava todo mundo tocando, né? A Angélica começou a arranhar em casa, daqui a pouco aprendeu também. Talento. Aí a gente se reunia para louvar o Senhor em casa e aquilo foi pegando, né? É. E Deus abençoou, deu um jeito nela. Que hoje a gente estamos aí sendo convidado. É a mão de Deus. Sendo convidado. O pastor Zé Carlos de Lima, quando vai lá no sítio, chega lá. Cadê irmão Sebastião? Pega o cavaquinho que eu quero ouvir esse cavaquinho, rapaz. Lá vai aquela coisa. A benção. Isso causa, às vezes, até ciúme um pouco, né? É verdade. Porque a coisa não é fácil, não. Não é meio da fácil, gente, o inimigo também. Se levanta. É. Isso é uma verdade. Então aí a Angélica aprendeu. Olha agora. Estamos se dando com pessoas aí que a gente não conhecia, gente bacana. E uma irmã, a gente já foi para Patos, a gente já foi para Barra de Santa Rosa, para Picuí, para esses meios de mundo todo. E o pessoal vem pegar a gente aqui, É a mão de Deus. em casa. Coisa E linda. agora descobrimos uma irmã, a irmã disse, você toca sanfona, Angélica? Eu disse, ela é doida para aprender. Doutora Disse, eu vou lhe Graça. dar uma sanfona. Graças. Esteve aqui ela. Aí, Doutora Graça. pá, deu a sanfona para ela. Eita, que coisa linda. Não está muito boa, mas já dá para... Arranhar. Já A gente pega ela lá e o nome do Senhor é glorificado. glorificado. Não é? Toda graça é É uma a bênção bênção. do céu. É. Vai, Angélica. Vai em frente. É isso aí, tudo isso teve início, né? Eu quero saudar com a paz do Senhor a Amém. todos. Amém. Queremos já, desde já, agradecer o convite a vocês. Amém. Isso é um cumprimento de promessas do Senhor na nossa vida. Glória a Deus. E um dia eu estava na cozinha e eu disse, Deus, o Senhor dará a oportunidade de a gente fazer um podcast? Olha, coisa grande. Eu queria muito que meu pai contasse a história dele. É. Porque as pessoas, às vezes, as pessoas perguntam muito assim, como surgiu? É. Porque foi algo que jamais eu acharia que dentro do ministério que Deus tem comigo, meu pai estava incluído. Promessas de Deus haviam, desde pequena, que eu louvo ao Senhor, tocava na igreja, né? Agora tem conjunto eletrônico, eu parei de tocar. E Deus sempre me fez promessas sobre este violão, Glória a Deus. sobre tocar. Mas eu nunca que pensaria que meu pai estava incluído. Até porque nós temos um gênio muito parecido. Então, eu entrava em choque. Sempre dentro de casa, a gente nunca se dava tão certo por causa dessa questão, que a opinião da gente era igual. Aí,
batia de frente, então jamais eu imaginaria que a gente ia se juntar para algo. E Deus me deu muitas oportunidades na igreja. Eu cresci louvando, aprendi a tocar o cavaquinho, que foi o que ele me ensinou. Depois, meu irmão, quando se afastou do evangelho, eu fui assumir o lugar dele, tocando o teclado na igreja. E ele saiu e eu fiquei. Depois fiquei no violão. Aí tinha um grupo, não um grupo de jovens. Aí era um irmão, meu pai e eu, a gente sempre tocou. Fazia os cultos. E depois disso, eu fui ser dirigente do louvor, Olha aí. dos jovens. Depois passei a ser dirigente do círculo de oração Glória a com a Deus. mocidade. E sempre ali, o quê? 40 anos tocando dentro da igreja. Meu Deus. E as promessas de Deus sendo feitas. Sendo feito. E um dia Deus, eu me afastei do evangelho. Antes de me afastar, Deus disse a mim que teria algo comigo através do louvor. E esse violão não ia ficar somente nisso. E eu tinha o quê? Bem 16 anos, eu nem imaginaria que Deus teria tanta coisa comigo. Aí a vida foi seguindo, me afastei do evangelho. Passei 3 anos fora do evangelho, depois voltei. Deus arrochou lá e eu tenho que vir para onde Ele quer, né? Quando eu voltei, eu disse assim comigo, meu Deus, as promessas do Senhor que tinha, Acabou. tenho certeza que jamais, menino. Quando eu voltei para a igreja e fui assumir a direção da mocidade. Aí Deus triplicou as promessas em cima de mim. Jesus, então, um dia eu estava na igreja, recém-voltada já na volta do evangelho, e Deus disse assim, a tua voz, ela vai ser ouvida através de um aparelho de alto-falante. Meu Deus. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí eu dizia assim, meu Deus, será que eu vou cantar no carro do ovo? Porque o que eu pensava na minha mentalidade, não tem a Kombi, né, que passa olho. Na minha cabeça eu dizia, meu Deus, será que eu vou cantar no carro do ovo? Aí o pensamento pequeno, né? E passou-se os anos, a comunidade ganhou uma rádio comunitária. E a nossa rádio, ela é FM mesmo. Aí eu participava da diretoria, da associação e tal, e daí, como eu tinha muito a questão como é que eu falo? De participar da direção, a moça me colocou para estar cuidando da rádio, né? E eu perguntei para ela se eu poderia fazer um programa na rádio, sem ter entendimento de nada, né? Aí, daí ela disse, pode fazer. Eu digo, vou fazer o programa para jovens da igreja. Glória. Coloquei o nome, Jovens para Cristo. Eita. Todos os dias a gente estava de 5 até 7 horas da noite na rádio, Que bênção. dentro da comunidade. Ali a gente pregava, ali a gente dava oportunidade aos jovens para cantar. E foi indo. E aí depois eu comecei a pensar, então a voz do alto-falante devia ser a rádio. E não sabia que Deus tinha algo maior ainda. Coisas ainda que ele nem cumpriu, que são grandes, né? E aí saí da rádio. Por um período de tempo a gente saiu. Acabou o programa. E eu fui tentar a carreira profissional, me formei em licenciatura em pedagogia. E Deus usou uma senhora para mim, uma irmã dirigente de ciclo de oração lá, e disse a mim, a faculdade que eu tenho para ti é outra. Eita Deus. Mas eu queria. Eu dizia ao Senhor, Senhor, por que é que todo mundo consegue ter uma formação na vida, na sociedade, né? A gente pensa o quê? Ter uma faculdade, ter um bom carro, ter uma casa, construir uma família. Era isso que eu pretendia. E o Senhor foi dizendo assim, não, 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 não. E nesse dia, eu contando a minha história, que eu estava enferma e tal, e ela disse, eu estava na cozinha, o Espírito Santo disse a mim, vá lá e diga a ela que a faculdade que eu tenho com ela é outra. E eu ri, né, na hora, e fiquei calada. Terminei, Deus permitiu eu terminar a faculdade. Mas eu não assumi. Eu assumi outra coisa e quando a pandemia chegou, as portas se fecharam, Deus fechou. Aí lá vai a Angélica para o quarto de guerra. Por que, Senhor? Por que, Senhor, o Senhor fez isso comigo? E Deus na maior silêncio. E aí a gente não tinha... ninguém ia para a igreja. Todo mundo em casa. Aí eu fui olhar o Instagram. E no Instagram eu comecei a ver ao vivo, aí eu comecei a assistir. E naquele dia era a cantora Maria do Carmo, de Recife, de Igaraçu, junto com alguém que estava com ela cantando lá. Eu achei interessante aquilo e fiquei assistindo. E o Espírito Santo disse a mim, abre uma live.
Aí eu fiquei assim, eu digo, abre uma live? Como que é isso? Que eu tô vendo agora uma mulher aqui cantando e já tá dizendo, abre uma live. Eu fiquei observando. E ela cantava e ela dizia assim, quem quer cantar? Quem quiser cantar, põe eu quero que eu chamo. E eu fiquei observando, né? Aí e o Espírito Santo, vai, entra. E eu disse, eu não sei nem como funciona isso. Aí no outro dia eu ia olhar outras lives. E o Espírito Santo abre uma live. Abre uma live. Aí um dia eu não aguentei mais. Eu disse à minha mãe, mãe, o Espírito Santo está me inquietando tanto que eu não sei mais o que fazer. Fico olhando essas lives e ele fica dizendo a mim que eu abro uma live, mas eu dar minha cara assim, para o povo ver, eu nunca fiz isso. E foi passando. E depois eu disse, mãe, eu vou me preparar. Eu vou ensaiar. 2 hinos. Quando aquela irmã disser assim, abre, quem quer cantar, eu vou colocar meu nome. Só que quando ela dizia isso, subia 30, 40 nomes. Eu quero. Aí eu comigo, olha só. Quando eu botar eu quero, os eu quero já chamou, ela já chamou alguém. Jamais ela vai me ver. E quando eu sentei, me organizei, botei lá o celular, eu não tinha nem aparelhamento, eu encostei num tijolo do celular, assim, deixei bem. Quando ela disse, quem quer, pode colocar. Quando eu digitei, eu quero, já tinha subido um monte de nome, ela me chamou na mesma hora. Eita Deus. Eu não acreditei, eu entrei na live dela assustada, sabe? E eu cantei 2 hinos. Aí ela perguntou de onde era, eu digo, sou de uma comunidade. Aí pronto, quando eu terminei de cantar os hinos antigos, ela disse, amanhã você pode participar de novo? Olha, Deus trabalha. Aí eu disse, posso, assim, então vamos combinar. Aí combinou, no outro dia eu entrei e cantei mais 2 hinos. Aí eu tirei o medo que eu tava de estar na frente de um celular. E aí o Espírito Santo se abre uma live. Aí eu fiquei assim, eu me emociono com isso. Dá licença aqui. Glória a Deus, é muito lindo trabalhar de Deus. Aí eu sentei na frente de casa, abri a primeira live, eu disse, mãe, eu vou abrir. A live que eu fiz, a primeira live deu 12 pessoas me assistindo. E foi um dia bem perturbado, porque eu fiz do lado de fora, aí tinha mosquito, e o mosquito aperreava, e eu ficava tocando, e o povo passava na rua, cachorro latindo e tal, e era de tardinha, e eu não escolhi um lugar assim, com luzes, com nada, que eu não entendia muito. Depois eu comecei a fazer dentro de casa, num lugar melhor, e a gente foi fazendo. E isso eu fazia live sozinha. Todos os dias eu ia de tardinha, 5 horas da tarde, eu abria a live e começava a louvar hinos, louvar e cantar. E tocar. E meu pai não participava da live. Como a gente não tinha essa coisa de louvar juntos, eu também não me preocupava. Quando foi um dia, Deus trabalha. Ele tem um problema de diabetes e ele cortou a perna. E aquela ferida não sarava. Ela não cicatrizava e ele ficava preocupado. E às vezes, meu Deus, qual foi o pecado que eu tenho que essa ferida não cicatriza? Já usei isso, já fui para o médico, já tomei remédio e nada. E a ferida lá. E as pessoas começaram da igreja. Por que teu pai não toca contigo na live? Manda ele tocar, ele sola tão bem quando vocês cantam e tal. E eu disse a ele, não, negócio de estar com a cara aí, nesse negócio, vou nada. Tudo bem, eu não questionei. Aí vim em João Pessoa com ele e coloquei um hino tocando no carro. Aí ele disse, que hino lindo, Angélica. Aí eu, pai, muito lindo, eu estou ensaiando. Fomos embora. Quando voltou, eu coloquei o mesmo hino. Ele disse, rapaz, eu vou solar esse hino. Eu vou aprender. Vou solar, já que as pessoas estão pedindo para participar da live, eu vou solar ele na live para as pessoas ouvirem. Aí a gente ensaiou. Com uns 2 dias, ele sentou lá no quarto onde eu fazia a live. E a gente solou aquele hino. Cantei e ele cantou outro. No outro dia, ele foi de novo, que as pessoas começaram a pedir para ele participar. E daqui a pouco, automaticamente, quando eu estava arrumada, ele já estava pronto, sentado, me esperando para fazer a live. Olha, coisa grande. Amém. Foi. E daí, ele foi esquecendo a ferida. E Deus foi cicatrizando a ferida da perna dele. Glória a Deus. Deus é muito grande, Deus muito é lindo, grande. muito lindo. E daí já aconteceu várias e várias curas que Deus tem feito na vida deste homem através dessa live. Eita Deus. Né? E Deus falava assim que a minha voz ia muito além. Junto com a dele, jamais eu imaginaria. E começou pessoas, eu estou nos Estados Unidos, eu estou em outros países, eu estou aqui ouvindo vocês. Vocês são a única voz. Aqui nem igreja eu tenho para participar. Meu Deus. Pela dificuldade.
E vocês estão aqui comigo. E eu estou sendo alimentada, e Deus tem curado, Deus tem salvado. Para a gente é ainda estranho, assim, às vezes, porque a gente num lugarzinho tão humilde ali que a gente nunca viu isso. E Deus fazer, só sendo a mão do Senhor sobre nossa vida, para acontecer. E isso tudo tem a ver com uma promessa que Deus fez a ele, em São Paulo. Falando que a voz da nossa família ainda ia ser ouvida muito longe, né? Na hora da saída da gente lá, que a gente pensou em regressar para uma pessoa, todo mundo aí. Vendemos um barraco que tinha lá, é um irmão. Aí, quando nós estávamos reunidos para sair, fazer a oração, apareceu um diácono lá da igreja. Aí eu disse, irmão, ore. Aí quando o irmão orou, o irmão disse, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aí disse tudo, aí disse, irmãos, Deus está me dizendo que a sua voz vai ser ouvida no mundo inteiro. Eita Deus grande. Aleluia. Glória a Deus. É coisa que você diz assim. Duvida. Como, meu Deus? Como? Eu disse, amém, irmão, amém. Pode esperar por isso aí. O senhor nem imaginava. Não. Viemos embora. Esse versículo vem acompanhando a gente. Onde a gente chegava nas igrejas, em todo canto, o mesmo versículo. Para começar. Ou com bom e com suave. A mulher dizia, Sebastião, o negócio é sério. Foi uma bênção do céu. Aí eu disse, meu Deus, aí nisso a gente estamos, né? Chegamos. Nisso a gente estamos. Deus é bom demais, irmão. Deus é grande. E a turma disse que Deus não promete, não, Deus dá logo, né? A senhora lembra do hino, do primeiro hino que vocês cantaram? Não sei se... Na live da irmã Maria do Carmo, quando eu louvei. Deixa eu ver aqui. Ele traz alegria ao triste, que insiste chorando sua dor. Ele traz alimento ao faminto, que sem forças já desanimou. Ele amou esse mundo perdido, tanto amor ele um dia nos deu. Ele é o consolo do aflito, oprimido e carente de Deus. É assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Quando tudo parece ter fim, Ele chega, trazendo sua paz. Seu poder não mudou, permanece fiel. Porque choras teu pranto, levante a cabeça, confia em Deus. Meu Deus. Foi muito forte, né? E quando eu terminei de louvar, ela louve outro hino. Aí eu louvei outro hino e no outro dia já estava lá de novo. E começou as pessoas me convidando para cantar nas lives e a gente fazia participação. E então passamos praticamente um ano fazendo lives sem convites de igrejas. Sim. Só lives. Só live. Deus sempre dizendo, eu vou soprar o nome, eu vou soprar o vento, eu vou soprar. E eu dizia, Jesus, quando começou a chegar, aí Deus, assim, nesse período de live, eu fiquei desempregada, né? E eu estava fazendo a universidade. E aí eu estava faltando, acho que foi 3 ou 4 parcelas para encerrar a faculdade e fazer a festa de formatura. E eu dizia, Deus, como é que vai ser agora que o Senhor fechou a porta? E eu chorava. E eu não dizia a eles, né? Dentro de casa, mas eu colocava o travesseiro na boca ali e chorava ao Senhor, pedindo ao Senhor, e o Senhor dizia que ia dar resposta. E um dia eu terminei a live. E uma irmã na Alemanha, ela sempre falava comigo. E nesse dia eu sentei na mesa, o café sendo colocado, e ela começou a digitar. Normalmente, a gente que faz live, as pessoas fazem muito pedido de oração, né? Liga até de madrugada, ore por mim agora que eu estou passando mal e tal.
E quando ela começou a digitar, eu disse, "Ih, Jesus, lá vem um pedido de oração desse tamanho, né? E minha mãe fritando o peixe e a irmã digitava. E a irmã não parava de digitar. Eu digo, meu Deus, grande será o pedido. E quando passou, acho que bem uns 15 minutinhos, acho que ela digitava devagar. E aí chegou o textão, aí eu fui ler. Aí ela disse assim, Angélica, faz quase um mês que Deus mandou colocar uma quantia na sua conta. E eu estava chorando, pedindo ao Senhor a faculdade, porque o pessoal da faculdade disse, se você não pagar, você não faz a formatura. E eu dizia, de onde eu vou tirar, Deus? E ela disse, eu relutei. Todas as vezes que você abria a live, que eu chegava na live, Deus dizia, bota o dinheiro na conta dela. Meu Deus. E eu olhava e dizia, é coisa da minha cabeça. Quando no outro dia Deus dizia de novo, bote, e eu não estou aguentando mais. Eu quero que você me mande o número da conta. Eu não tinha nem... Digo, Jesus do céu, e agora? Aí mandei o número da conta de minha mãe para ela. E ela mandou, disse, eu tenho uma irmã no Brasil, você vai ter problemas para trocar o dinheiro. Aí, então, já estou acostumada a fazer com minha irmã, vou mandar para a conta dela e ela vai lhe mandar em real, né? E aí a irmã dela mandou, com uns 5 dias chegou o dinheiro. Aí ela disse, olha, eu mandei valor X, mas minha irmã achou pouco, ela colocou mais um pouco. Meu Deus. E era o valor que eu precisava para quitar a faculdade. Coisa grande. Deus trabalha. Deus tem feito coisas tremendas. Aleluia. Ele é fiel. E aí o celular quebrou, eu fazendo live, e eu fiquei preocupada. E uma irmã, outra ligou e disse, olha, compre o celular que eu vou pagar a mensalidade todo mês. Olha que... Aí o diabo se levanta logo, né? Aí o pai dela teve um surto e ela ficou sem condições de pagar o celular. Eu nem sabia. De repente começou a chegar na minha conta o valor X do celular de outra pessoa. E ela entrou em contato e disse, não me pergunte, receba que é de Deus. Ela pagou esse celular os meses todos, os 10 meses que eu precisava, essa irmã pagou do Ceará. Todo mês ela colocava o valor X na minha conta. E eu nunca tinha dito a ninguém que a irmã não tinha condições de me pagar. Ela disse a mim, arrume o cartão que eu vou pagar. Eu acho que ela só pagou uma, o pai dela teve um problema. Aí ele, quando depois que ela disse a mim, não tive condições, fiquei com vergonha depois que eu fiz isso. Disse, nem se preocupe, irmã. Deus levantou alguém que eu não sei nem quem é. Chegou e disse a mim, não pergunte. É coisa minha com Deus. E ela colocava... Irmão, terminou hoje a parcela. No próximo mês ela não colocou mais. Olha, coisa grande. Sem nem saber. Sem Deus. Aí outra, né? Me via sentada, eu fazia live numa cadeira de madeira. E eu fazia live aí, quando às vezes eu... irmão, hoje eu tô com as costas que não aguento essa cadeira e tal. E fazendo a live e tal. E um dia, uma da Alemanha disse a mim, Deus mandou eu lhe dar a cadeira. Eita Deus. E eu digo, Jesus... A gente, vamos dizer, nós somos cristãos, mas tem hora que a gente fica incrédulo de ver. Deus é tão grande. Meu irmão sempre diz a mim, Angélica, a gente não é mais abençoado porque a gente é incrédulo. Porque Deus tem muito mais para dar. E ela mandou a cadeira. Aí tem a cadeira e eu ganhei o Rene Like, que fala também. Isso. 2 vezes irmãos compraram para mim e me deram. Então, a mão do Senhor mostrando. E um dia eu disse assim, Deus... Eu comecei a fazer a live... E a gente vai chegando um tempo que a gente vai ficando como se estivesse no automático. E eu dizia assim, não, Deus, eu não estou sentindo a mesma coisa quando eu comecei. O Senhor está nesse negócio? Eu questionei Deus, né? Digo, se o Senhor estiver nesse negócio, o Senhor vai me provar hoje na live. Se não é coisa da minha cabeça, se eu não tenho que parar, eu procurar um emprego na minha cabeça. Porque o Senhor nunca salvou alguém. Porque o Senhor não fez um milagre assim para eu dizer a verdade. Jesus, como eu sou pequena. E eu entrei na live, comecei a louvar, comecei a me derramar, e Deus começou a operar. E no meio daquelas falas, alguém disse, eu quero aceitar Jesus. Eita Deus. Eu chorei, eu digo, Jesus, Deus me provando assim, eu estou contigo nesse negócio. E a moça dizia assim, aí diziam assim, ela aceitou, o nome dela é essa, no final, irmã Angélica faz uma oração para você. Assim, não, eu não quero aceitar Jesus no final, eu quero entrar na live agora. Eita. Eu quero entrar. Como que Deus queria dizer, estás vendo que eu estou contigo? E eu coloquei aquela mulher na hora para orar por ela ao vivo. E eu chorava e me derramava. E Deus dizendo, eu cuido e eu faço. Sou eu que estou nesse negócio. Coisa grande. Deus é muito grande. Aí tem feito maravilhas. A gente não faz mais porque
os convites. É muita coisa. Né? Eu moro com os pais idosos, às vezes vem as enfermidades, aí a gente às vezes acaba não fazendo sempre a live. Mas é algo que Deus tem feito coisas tremendas através da live. Casas de pessoas de religiões afrodescendentes, que nós somos quilombola, então as pessoas, a maioria das pessoas da nossa comunidade, às vezes questionam alguns porque eles têm a vontade que nós também fôssemos da mesma religião. E Deus entrou em Mituaçu libertando. Eita Deus. Então, 80% da comunidade é cristão. Então, quem ficou sem ser... Então, eles têm raiva. Tinha gente que tinha ódio, dizia, eu não aguento, porque os irmãos pegavam a caixa de som e colocavam na frente de casa, assim, a gente cantando na live, cantando para a rua mesmo. Aí ia numa vendinha comprar, aí ele dizia assim, irmão Sebastião não vai cantar hoje, não? Aquilo eu já aprendi, rapaz. Muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho lá um belo lugar, muito além do sol. Eu já aprendi. Nunca foi na igreja. Sem ser. Meu Deus. E Só assim- ouvindo. E assim, muitos católicos. E Deus foi entrando nas vidas. Muita gente já aceitou Jesus. Muita gente perdeu até o medo de ir na igreja. Aí vem, canta com a gente. E o evangelho, assim, Deus tem feito coisas tremendas. E o inimigo também se levanta, né? Levanta. De alguma forma. Mas Deus tem feito. Tem algum hino, irmão Sebastião, que o senhor gosta muito Agora, do quando a cavaquinho? gente pensa que não, chega um bocado de irmão numa caminhoneta. Aí para lá em casa. Cadê as mangas aí? Vai correr o cavaquinho. Aí pronto, nem manga mais, nem nada, não. Eita, Cantar, daqui a pouco, irmão, eu fiquei olhando assim. Meu Deus, tu és maravilhoso. Gente chorando no meu quintal. Chorando e falando em línguas estranhas. Glória a Deus. Eu lá no meu sítio, tinha umas palmeiras lá no roçado que eu fiz. Aí eu cortei umas palmeiras, mandei o tratorista puxar. Paguei a ele e fiz 2 bancos assim no terreiro, né? Sim. Aí ali o pessoal, quando vem, se senta ali, a gente faz a festa. É coisa grande lá no Aí sítio. tem uma coisa, conhece Josafá? Josafá. Josafá não sai de lá, não. Yeah. De vez em quando tá lá. Cadê a galinha? Sítio é uma benção. Uma benção do céu. Irmão Sebastião, teria algum hino que marcou essa carreira, que o senhor diz assim, esse hino aqui marca. Eu amo esse hino. Irmão, eu vou dizer uma coisa ao senhor. Certo. Desde o tempo que eu aceitei, o hino que até agora eu tenho ele assim, que eu amo demais, foi o hino que o Mané Pedro cantava. Sim. Vou me lembrar do hino que às vezes minha mente também. Andava o bom Jesus pelo caminho, em suas longas jornadas pelo mundo. E já era o cair da tarde quando veio ao prostrar-se aos seus pés um vagabundo. Pobre mendigo que desprezado é, diz o que queres de mim que eu te faça. Quero que sejas compassivo às minhas feridas e que tire do meu corpo todas as chagas. Tem piedade da minha vida miserável, tu que levas o bem pelo caminho, vem tocar-me com tuas mãos admiráveis, convertendo em belas rosas meus espinhos.
Oh, glória. Coisa grande. Esse hino aí, o senhor aprendeu com o pastor. Manuel Pedro. Manuel Pedro. Cantava, né? Coisa linda. Deus Cantava. é fiel. Depois Manuel Pedro saiu de Gramame. Manuel Pedro chegou em Gramame. A igreja tinha poucos crentes. Depois ele passou um tempo lá e de lá parece que foi quando eu viajei. Eu era solteiro. Sim. Foi quando eu viajei e ele ficou em Gramame. Depois de lá ele saiu, teve em Alhando, eu tenho um bocado de lugar, né? Eu ia lhe perguntar se teria nessa caminhada algum milagre, que o senhor lembra algo específico que Deus fez, cura algo na vida de outra pessoa, que o senhor lembra alguma oração de fé que Deus operou, alguma resposta que o senhor poderia compartilhar conosco. Vou dizer uma coisa ao senhor, é a coisa que eu mais desejo na minha vida, porque eu vejo alguém falar que Jesus curou, que Jesus fez, que Jesus levantou. E eu não tive essa oportunidade ainda. Não vou mentir, né? É verdade. Eu não tive essa oportunidade ainda, mas eu acho que antes de eu morrer eu ainda vou ver Vai isso. ver, Porque eu em tenho nome de desejo Jesus. de ver o irmão orar assim, né? Agora, Jesus lhe curou da ferida, não é? Aí Através da live. essas coisinhas assim Coisa eu acho que grande. seja normal. Eu quero é ver uma coisa Dia a dia. Grande, eu entendo. grande, né? Sim, Porque a gente que lê a Bíblia, a gente vê muitas passagens, né? é verdade, moça Sebastião. Muitas passagens. O filho da viúva, de Naim, aquele negócio todo, né? É, muito milagre. Coisa. A gente vê, a Bíblia é completa, né? É verdade. De tudo quanto é bom. Agora eu fico olhando e como a gente é ruim para nós mesmos, passar tanto tempo sem aceitar Jesus, rapaz. É, muitos anos. Que coisa é essa, hein? Olha, eu só faltei foi rasgar minha garganta de cantar samba Meu Deus. lá no Mituaçu, de farrado e tudo. E não me lembrava, eu não sabia que existia um Deus tão poderoso. Porque tinha o quê? Uma missa lá em Mituaçu, de ano em ano, uma coisa, entendeu? Mas Jesus chegou. Mas Jesus chegou. Quando Jesus Ele chega, está conosco. É. Ele está conosco. está conosco. Meu É. Felipe, Acho que dá tempo ainda de cantar pelo menos mais um hino. mais um hino. Dá. Pra encerrar. Mais um para concluir. Eu lembrei o período que a gente estava se programando para vir e o Espírito Santo vai lembrando a gente o que ele tem feito, né? Isso. E nós fomos milagres. Nós fomos até Barra de Cunhaú, na casa de um pessoal. Eu e ele Sim. passamos um fim de semana. Naquela casa era um culto de ação e graças. E o inimigo ele não fica feliz quando vê que o povo se reuniu para adorar o Senhor. Então a família, a maioria não eram crentes. Afinal, na casa só a dona da casa que era crente que convidou a gente. A família dela toda incrédula. E levaram os netos. E nós passamos a noite no culto. Durante a manhã a gente foi para um devocional pela manhã na beira da praia. E quando a gente acordou para ir para o devocional, a filha dela estava com uma criança no colo. Acho que a menina devia ter uns 3 anos. E a menina chorava. Chorava inconsolavelmente. E a gente dizia o quê? Essa é uma dor que a criança está sentindo. E aonde essa dor? Uma dor na barriga que eu não tô, ela não está deixando nem eu tocar nela direito. Aí ela estava no ombro e eu estou fazendo um chá desde a madrugada que essa criança está com essa dor. E a gente foi pro devocional. Mas aquela preocupação, todo mundo ali fazendo e orando. Quando a gente volta do devocional, a gente já estava se preparando para vir embora. E aí ela já estava no quarto com a criança, sem sair mais do quarto, disse que a criança não conseguia nem que ela tocasse nela na cama. Meu Deus. E aí uma das irmãs que estavam lá falou: Angélica, vamos fazer uma oração, Deus tocou no meu coração. Vamos fazer uma oração antes de você ir embora, vamos orar pelaquela criança. Porque quando a gente chegou, o nome do Senhor foi glorificado e o inimigo quer deixar um constrangimento dentro da família, porque eles não são cristãos e, de repente, uma situação dessa. Então, vamos orar. E nós entramos naquele quarto. Meu pai ficou lá de fora, nem viu que a gente estava esperando a gente lá de fora. E eu entrei com as irmãs. E ali a gente direcionou aos céus uma oração. E o Espírito Santo falou para eu colocar a mão sobre a barriga da criança. E a gente orou uma oração rápida. E repreendeu aquele mal. E viemos embora para João Pessoa. Quando chegou em João Pessoa, eu liguei para ela e falei: Irmã da Luz,
E a bebê, como é que ele tá? Ela disse, irmã, quando vocês entraram no carro, a menina pulou dentro no chão, brincou até agora, não Glória sentiu a Deus. mais nada. Que- E só dizia assim, vovó, aquela mulher colocou a mão na minha barriga, vovó, e eu fiquei boa. Eita, glória. Aí elas tinham plano de saúde, já tinha ligado para médico, o médico falou que faça, acho que é infecção urinária, faça exame, faça não sei o quê. Foi para exame, foi para tudo, e a menina não tinha Glória a Deus. absolutamente Glória ao nada. nome de Jesus. Então são milagres que o Senhor, que nos acompanha, É né? verdade. Porque é o que o Senhor falou para mim um dia, né? Que através do louvor ele ia curar muitas vidas. Pois é. E isso também não é fácil, porque quando Deus quer nos usar dessa forma, o inimigo também se levanta, Levanta. né? Dentro do lar, com enfermidades, a gente inesperadamente, principalmente eu moro com meus pais, com a minha mãe, tipo tentando impedir que eu vá estar na obra, mas eu vou. Digo, o Senhor tem dito a mim, vá porque eu vou curar. Eu vou fazer o milagre. Eu, quando eu chego, ligo, mãe, começa a... Eu estou bem, já estou bem. glória a Então, Deus. é a mão do Senhor. É amor de Deus. Deus tem feito coisas tremendas que eu mesmo fico, Jesus. Né? Tem um pessoal lá em Picuí que gostava de ouvir a live. E eles nos convidaram para um evento lá. E a gente ia para Jaçanã. E a gente passou em Picuí primeiro. E a família, eu queria muito conhecer vocês. E ali elas, olha, nosso sobrinho passou um período nas drogas. E nós entramos numa guerra, numa batalha. E eram as suas lives. Eita, Que era Deus trazia o consolo para nossa vida. glória a Deus. E ali Deus falava com você, você nem imagina, Deus falava através de você coisas tremendas, palavras de ordem forte, que você dizia e você não sabia de nada. E nós aqui se derramando, e Deus libertou aquele jovem. Hoje ele faz parte do grupo da igreja, para a glória do nome do Senhor. Né? E o pai dele sofrendo uma grande depressão, aí ela dizia assim, venha ver onde ele está deitado. Olha, ele está lá deitado, ele dorme com o celularzinho dele lá, escutando a live. Pode entrar lá no quarto que você e seu pai estão tocando a live. E eu lembrava, né? Sempre que Deus dizia, através do louvor, eu vou curar. Meu Deus. E Deus tem feito. Glória né? a Deus. E isso são aqueles que vêm nos dizer e aqueles que nem vêm. Muita né? coisa. Muitos Muitas milagres. vidas. Deus tem feito. Glória a Deus. E nós somos só uma sementinha no reino. Mas o nome dele é que tem que ser É glorificado. glorificado. Vamos louvar um dos hinos mais... Um homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, que ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Ele tem milagre aqui. Eita. Pela fé eu contemplo um homem de branco. Adora Kamachuderai. Oh, com olhar de amor, com olhar de Senhor, me atraindo pra si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando, e o seu resplendor como um brilho do sol envolvendo a mim. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, que ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus.
Aleluia. Como eu sinto a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Glória. A glória é tua, Deus. Recebe nossa adoração nesta noite. Visita, Senhor, as vidas que estão precisando do teu abraço. Oh, glória. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que ele está operando. É grande o calor. Eu dará sui de cama, sui de cante. Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz. Não é outro, é Jesus. O homem de branco tem as marcas da cruz. Não é outro, é Jesus. Oh, glória. Amém. Meu Deus, queremos agradecer mais uma vez Oh, a Deus pela vida de vocês. Irmão Sebastião, irmã Angélica, vocês são uma bênção. A nossa geração precisam de vocês. Amém. Vocês têm impactado o mundo através da voz. Foi o que Deus falou para vocês, para o Senhor. Glória Deus a tem Deus. cumprido. E a gente precisa muito do Senhor conosco. Amém. Jesus. Tempos tão difíceis, Deus tem lhe levantado, não é? Uma voz profética através da irmã Angélica. E nós precisamos do Senhor. Que Deus lhe dê muita saúde, irmão Sebastião. Muita graça, Vida. vida Amém. saudável, para continuar conosco. O Senhor é uma Amém. referência Glória a Jesus. para nós. E através do Senhor está aqui Angélica, está Fábio, não é? Vozes que o mundo tem ouvido. Minha família toda. Família toda, é. Lá em casa todo mundo canta. Todo mundo. Tem 2 netos, filho de Fábio. Minha esposa, que não queria aceitar. Jesus É trouxe. quem manda. Às vezes tá doente, que nem agora nós foi para Patos. E ela ficou, rapaz, doente. Disse, mas vão em nome de Jesus, vão. Eu disse, mas mulher, aí a mulher, ela tava com um problema quase com uma paralisia nas pernas. Meu Deus. Situação difícil. Aí eu disse, mas Jesus. Chega. Aí teve uma melhorazinha, a gente foi. Quando a gente foi, ela estava até bem ainda, mas depois que eu estava lá, a Angélica recebeu um telefone, mas não quis me dizer que ela tinha levado ela para internar. Meu Deus. Situação difícil. Agora ela sentindo aquilo, dizendo, deixa o Sebastião chegar, que aí eu vou para o hospital. Mas enquanto ele não chegar, eu não vou não. Aí levaram, ela ia cair. Ainda está difícil ainda, viu? Mas Tá Jesus. em é casa, bom. agora nós vimos para João Pessoa para vir aqui, porque está sem confiança dela ficar sozinha em pé. Está andando escorada numa bengala, e eu sempre abraçado com ela, para um canto, para outro. Tem que levantar de noite, fazer as necessidades, aquela coisa toda. E estou me sentindo até meio doente, porque é peso, né? Nem a gente Mas Jesus come vai direito, né? chegar, é verdade. Mas Jesus é bom. Jesus é bom. E eu E o senhor aqui passo para cantando. ele e vou dizer uma coisa ao senhor. Eu tenho dito a ele, me manda para onde quiserem mandar, senhor. Que eu louvarei o teu nome. Glória a Deus. Junto com minha filha. Glória a Deus. Aonde a gente chega, os irmãos dizem, é coisa nunca vista, meu irmão. Muitos cantam pensando que é minha esposa. Muitos deles, a esposa, não, irmão, não é esposa não, meu irmão. É minha filha. Muito Jesus obrigado. é bom, Jesus é bom demais. Muito obrigado, irmã Angélica, também, né, Felipe? Isso. A todos. Nós agradecemos. Queremos louvar a Deus por essa noite,
a todos os irmãos que irão ouvir através das redes sociais, Instagram, acessem nosso canal no YouTube, não é isso? Fé Ilimitada, que esse podcast irá entrar dentro de lares, irá restaurar vidas, Deus irá fazer coisas grandiosas em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não podemos cantar mais nada. Aí ele já começou. Em nome de Jesus. Pode.